Senhor presidente, meu companheiro conterrâneo Cidinho, quero cumprimentar aqui a todos os senadores, o Magno Malta, também o senador Elmano, que é um companheiro nosso do Bloco Moderador ainda, mesmo estando em outro partido, mas sempre está lá presente conosco, nos almoços, uma pessoa extremamente querida por todos nós. Senhor presidente, eu quero aqui registrar que Rondonópolis perdeu essa semana uma das últimas remanescentes da leva de imigrantes que ajudaram a formar este que é hoje um dos mais prósperos municípios do interior do Brasil. Falo aqui do passamento da dona Luzia Ramos dos Santos, que estava com 92 anos e chegou à região, assim como muitos outros migrantes, vindo da Bahia. Meu pai era um desses migrantes também. Veio a pé da Bahia para Rondonópolis, mais precisamente para Poxoréu, numa caminhada que durou 2 meses. A dona Luzia nasceu lá em Brejinho, na Bahia, e foi casada com o irmão da minha mãe. Era, portanto, minha tia e, assim como minha mãe, era uma dessas mulheres que enfrentaram todas as adversidades da vida e contribuíram para construir a sua família e a nossa cidade, que hoje todos conhecemos como uma das cidades mais prósperas do estado de Mato Grosso do Centro-Oeste. Foi casada com Alcides Ramos dos Santos e teve 21 filhos, 21 filhos de parto normais. Destes, 10 ainda estão vivos. Os nordestinos que chegaram à região enfrentaram com muita coragem os inúmeros desafios, como a falta de energia elétrica, asfalto, água tratada, atendimento em saúde e educação. Permaneceram na região, levando em consideração as terras férteis que prometiam um futuro promissor. E essas terras souberam dar o retorno que esperavam esses migrantes. Muitos desses migrantes chegaram à região depois de ter conhecimento de que a região era rica em ouro e diamantes. Mais exatamente, a extração dessas riquezas estava concentrada em Poxoréu, de onde Rondonópolis era distrito para depois tornar-se município. Na década de 1950, começaram a chegar as famílias de São Paulo, quando o governador de Mato Grosso estava doando lotes de 20 a 50 hectares. A notícia atraiu também mineiros e matogrossenses e até garimpeiros que já haviam se fixado em Poxoréu e outras cidades, onde as jazidas de diamantes começaram a esgotar-se. Rondonópolis também era atrativa porque começava a contar com um comércio promissor ali no entroncamento e rodoviário da BR-364 com a 163 e também como um porto, onde a cidade era chamada cidade de Poguba. Depois dos paulistas, nordestinos e mineiros, a região começou a receber os sulistas, que vieram também em busca das terras férteis, das extensas terras, senador Elmano, do Cerrado, ou seja, a redescoberta de uma nova riqueza daquela região, que se transformaram em grandes produtores de carne, de todas as commodities agrícolas. Hoje o Mato Grosso é o estado maior produtor de todos esses produtos agropecuários, contribuindo extremamente para a balança positiva comercial brasileira. E hoje Rondonópolis está entre as 3 maiores cidades de Mato Grosso, graças ao trabalho pioneiro daqueles que vieram em busca de sonhos e com a coragem suficiente de enfrentar todas as dificuldades existentes na época. Minha tia Luzia Ramos dos Santos se enquadra nesse perfil. Por isso, quero aqui manifestar o meu agradecimento pela contribuição que ela deu à minha cidade, à formação moral de nossa família e apresentar as minhas condolências a todos que um dia tiveram o privilégio de conviver com ela. Mas também aqui eu faço uma homenagem à sua memória, a todos aqueles que para lá foram nessas dificuldades. Imagina sair a pé da Bahia para chegar a Mato Grosso, não só pela coragem, mas também pela obstinação e principalmente por ser uma mulher simples,
como eu disse aqui, criar uma família onde a dona de casa tinha que acordar de madrugada para fazer, naquela época, o café da manhã, que chamava o tira-torto, para as pessoas irem trabalhar, depois o almoço, o jantar, lavar a roupa, e, como eu disse aqui, sem energia elétrica e, às vezes, tendo que, no machado, cortar a lenha, enfim, todos os afazeres de uma casa, a mulher é que tinha essas principais atribuições. Por isso eu faço aqui essa homenagem e registrar também que faleceu no sábado, agora dia 4, Florencio Bezerra, de 59 anos, ele que foi um cerimonialista do Tribunal de Justiça e também do governo do estado de Mato Grosso, que morreu de infarto fulminante. Ele foi um cerimonialista lá da época do governo Dante de Oliveira, uma das pessoas mais educadas que eu conheci, de bom relacionamento com todos. Então, eu quero aqui, ele que nasceu no Piauí, mas era um autêntico cuiabano. Então, na pessoa amável e muito atenciosa, eu faço aqui a homenagem à família do Florencio e a todos os seus irmãos, enfim, a todos que conviveram também com Florencio, nesse momento que eu, claro, fico até emocionado, porque nesse momento que tenho que registrar o passamento de duas pessoas extremamente importantes dentro da sociedade mato-grossense. Mas também, senhor presidente, eu quero aqui usar esse espaço para dar duas boas notícias para a população da minha cidade, Rondonópolis. A primeira é com relação a um tema que deixou todos os rondonopolitanos alarmados, que foi a decisão da diretoria da Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis em paralisar o atendimento da unidade de terapia intensiva pediátrica, a UTI pediátrica. Ainda nesta quarta-feira, no começo da noite, após um entendimento da bancada federal para a destinação dos recursos que Vossa Excelência esteve conosco, toda a bancada federal, nós que fizemos uma emenda impositiva no valor de 156 milhões, e o ano passado, inclusive, promovi aqui uma audiência pública, convidando o governo do Estado, toda a bancada federal, o prefeito eleito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, que ainda não tinha assumido, exatamente para que a gente pudesse fazer um planejamento do que seria as necessidades dos recursos para esse ano. E o tema principal, o objetivo principal e a conclusão da nossa audiência pública foi exatamente que o governo fornecesse esse planejamento, o que seria as necessidades dos recursos para que a gente pudesse estar trabalhando aqui junto ao Ministério da Saúde. Aliás, inclusive, fomos com o ministro da Saúde até a cidade de Cuiabá, onde ele pôde visitar, naquele momento, as unidades de saúde, como o pronto-socorro e o Hospital de Cuiabá, que está em construção, também visitar as obras paralisadas do Hospital Universitário, na saída ali para a cidade de Santo Antônio do Levegé, aquelas obras que estavam apenas com 4%, 5%, 6% do seu início, mas que até hoje, mas naquele momento nós mostrávamos o absurdo que representava aquilo, porque mais de quase 100 milhões de reais estão disponíveis na conta do Estado de Mato Grosso há 3 anos, 4 anos, fruto de um convênio que trabalhamos do Ministério da Educação com a Universidade Federal e o governo do Estado de Mato Grosso. Já se passaram mais de 3 anos dessa atual administração e o recurso está lá intacto, parado e a obra, consequentemente, também paralisada. E as pessoas sofrendo. Visitamos também o Hospital Universitário Júlio Miller, que está funcionando. À época, eu sugeri, inclusive, a possibilidade de que parte desse recurso pudesse ser utilizado para a reforma, para a conclusão das obras do atual Hospital Universitário Júlio Miller, que é uma obra antiga, mais de 40 anos lá funcionando, e tinha lá uma unidade de nefrologia, começada a construção no 4º andar, paralisado, cujo convênio com o governo do Estado de Mato Grosso foi devolvido também os recursos por essa administração para o Ministério da Saúde. E continua lá o Hospital Júlio Miller funcionando com condições precaríssimas e o dinheiro parado na conta. Da mesma forma, o ministro teve a oportunidade de visitar o atual pronto-socorro de Cuiabá,
em condições precaríssimas. Lá estivemos, senador Eumano, e pudemos observar mais de 100 pessoas na maca nos corredores. E, infelizmente, a situação daquela época para cá só agravou. E até este momento não chegou no Ministério da Saúde nenhum pedido por parte do governo do Estado e também da Prefeitura em relação aos equipamentos do novo Hospital e Pronto-Socorro de Cuiabá, para que esses recursos fossem aplicados. Felizmente, ontem chegamos a um entendimento e conseguimos votar no Congresso Nacional, transformando os recursos inicialmente colocados na emenda para os municípios e para aquisição de equipamentos de reforma, transformando todos esses recursos em custeio. E aí eu quero aqui parabenizar toda a equipe, toda a nossa bancada, porque num acordo atendemos aquilo que foi o entendimento entre o governador do Estado e o prefeito da capital, e mesmo em toda essa crise estamos dando um voto de confiança ao governo do Estado. E aí eu quero registrar também o secretário Max, que é hoje o chefe da Casa Civil, ele que é deputado estadual e que tem tido a competência de dialogar com a bancada. E eu quero registrar aqui que conseguimos chegar a esse entendimento exatamente por ter um secretário-chefe da Casa Civil com essa habilidade de, inclusive, colocar a sua palavra, o seu empenho, que o governo cumprirá aquilo que foi assinado junto com a bancada, tanto é que temos o ofício do governador e também do prefeito. Então, ontem votamos a transferência desses recursos, 156 milhões, todo ele para custeio, para que o governador possa pagar as prefeituras, pagar os hospitais filantrópicos, colocar em dia a situação da saúde. E também, claro, fazer um convênio com a Prefeitura de Cuiabá, da ordem de 80 milhões de reais, para que a Prefeitura possa fazer a licitação e o ano que vem, então, o governo desembolsaria esse recurso. Estamos fazendo isso mesmo numa posição em que somos oposição ao governo do Estado, mas não somos oposição à população do Estado de Mato Grosso. Então, eu quero aqui dizer que estamos, mesmo nessa crise enfrentada pelo governador, crise administrativa, porque eu sempre tenho dito que administrar não é só a competência de fazer uma gestão política, mas também fazer uma gestão administrativa. E, como dizia Juscelino Kubitschek, governar é a arte de saber perdoar e também priorizar a aplicação dos recursos. Infelizmente, no Mato Grosso, hoje não é essa situação. Mas agora acabei de falar com o secretário Max, o secretário-chefe da Casa Civil, em que me garantiu que os recursos já foram liberados para a Prefeitura Municipal de Rondonópolis e também para a Santa Casa de Misericórdia, para que esses atendimentos não cessem, atendendo, inclusive, o acordo que fizemos ontem com a bancada. Então, com isso, senhor presidente, eu espero e tenho certeza que a bancada cumpriu o seu papel. E já coloquei ao secretário, já falamos no Ministério da Saúde, tão logo o governo do Estado apresente aqui a sua reivindicação formal, o Ministério está pronto para empenhar e para liberar os recursos para o governo do Estado de Mato Grosso. Então, senhor presidente, até porque temos aqui mais um inscrito, o senador Eumano está ali, com toda a paciência, não quero abusar do tempo, mas eu quero dizer que a saúde pública em Mato Grosso realmente virou uma verdadeira roleta, onde se obtém atendimento somente com muita sorte. E não é só isso que uma sociedade que clama por justiça social espera, onde já se viu ter que contar com a sorte para ser atendido. Isso não é um jogo, não é uma loteria, é a vida das pessoas. Aqui em Brasília, todos nós temos tentado fazer a nossa parte. A cada crise, a cada momento agudo que é registrado no Estado, corremos até o Ministério da Saúde, pleiteando por uma ajuda, por uma intervenção, por uma solução. Por isso, então, com essa definição, eu espero que
esses assuntos da saúde, o governo possa tomar uma medida. Aliás, amanhã nós teremos na AMM, na Associação Mato Grossense dos Municípios, que há uma movimentação por parte dos prefeitos até de pedir o impeachment do governador. Eu creio que na crise nós não devemos aumentar essa crise. Eu acho que temos que dialogar, espero que o secretário Max esteja lá amanhã, que já me garantiu que esteja também, para que a gente possa ajudar. Né? Eu, não, como oposição, não venho aqui para pregar mais crise, não. Eu penso que é no diálogo que, e claro, quem foi eleito tem a legitimidade do voto, e eu penso que não é um impeachment que seria a solução. Já tivemos o impeachment de 2 presidentes da República e a gente percebe que isso talvez não é a solução da crise. Eu quero dizer também que outra notícia importante, e quero aqui transmitir à população de Rondonópolis, foi o que aconteceu agora na quarta-feira, quando vencemos mais uma etapa legislativa para a criação da Universidade Federal. O projeto de lei que trabalhamos foi aprovado na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados. Assim que o projeto chegar aqui no Senado, já adianto que evitaremos os esforços para aprovarmos ele o mais rápido possível, que é a criação da Universidade Federal da minha cidade de Rondonópolis. Senador Eumano, lá nós já temos o campus da Universidade Federal funcionando há muitos anos, com toda a infraestrutura, com muitos cursos, inclusive o curso de medicina. Então, é um campus que está pronto para a sua emancipação. Esse projeto foi, depois de muita luta, conseguimos com que, à época, a presidente Dilma mandasse para o Congresso Nacional. Então, ontem nós tivemos na última comissão, e eu quero aqui agradecer a todos que nos ajudaram, e eu quero agradecer especialmente em nome do relator, o deputado Aelton Freitas, que é do meu partido, que eu pedi a ele que se empenhasse para que esse relatório fosse, que pegasse a relatoria e que pudesse fazer o relatório. E aí eu quero agradecer também ao presidente da comissão, o deputado Covatti Filho, também o deputado Miro Teixeira, que fez uma defesa veemente, o deputado Nilton Cardoso Filho e também o deputado Espiridião Amin. E com isso eu quero estender aqui os meus agradecimentos a todos aqueles deputados que apoiaram o projeto nessa votação. Hoje de manhã já tive na presidência da Câmara dos Deputados com o deputado Rodrigo Maia, pedindo para que ele coloque, como já está em urgência, também no plenário, para que a gente possa ter a votação última e depois vir aqui para o Senado. Pois não, senador Eumano? Aproveito. Nobre senador Wellington Fagundes, gostaria de aproveitar as últimas palavras de Vossa Excelência do que tange a federalização ou criação de uma nova universidade lá em Rondonópolis, me parece que em Rondonópolis. E foi durante... A minha cidade natal. A sua cidade natal, embora os seus pais... A senadora Ana Amélia, inclusive, teve a oportunidade de visitar juntamente com Vossa Excelência e ela é presidente da Comissão de Agricultura. Pois bem, naquela mesma oportunidade, a presidente Dilma, ela assinava também a criação da Universidade do Delta do Parnaíba, onde já existe um camping há mais de 20 anos, com mais de 12 cursos da Universidade Federal. E já essa é uma estrutura muito grande da Universidade Federal do Piauí, que a presidente, à época, autorizava, quer dizer, criava a universidade lá na região litorânea do Piauí, do Delta do Parnaíba. Avançou muito o deputado Paes Landim, e preciso que reconheçamos o trabalho e o esforço dele, juntamente com outras lideranças daquela área, no sentido de concretizar esse sonho. Eu também queria me somar a Vossa Excelência na sua luta pela instalação da Universidade Federal em Rondonópolis, traduzindo isso na nossa missão, no espírito público e de desenvolvimento daquela região e da nossa outra região lá no Piauí, que é exatamente dar-se-á através da educação, sobretudo e especialmente através da formação superior, paralelamente à profissionalização dos nossos jovens. Então, eu queria me somar a Vossa Excelência, me solidarizar e vamos juntos, quer dizer, nós do Piauí
e nós, outros do Rio, lá do Mato Grosso, no sentido de materializarmos esse sonho dos nossos estados e das nossas regiões. Cumprimentar Vossa Excelência pela iniciativa e também me somar no que se refere à questão da educação, da saúde. Hoje, essa questão da saúde pública, nós temos um exemplo da cidade de Teresina, uma cidade que tem uma posição locacional muito importante, distante de várias capitais do país, como João Pessoa, aliás, São Luís, Fortaleza, principalmente sul do Pará, sul do Maranhão, em que temos um grande centro de saúde pública e saúde privada, em que isso exterioriza exatamente quanto no dispêndio da Prefeitura Municipal da capital, que é uma realidade do que nós estamos falando. Mais de 35% da receita líquida do município de Teresina está sendo gasto com a saúde pública naquele município que é a nossa capital, o que mostra como é um centro de referência não só com relação à saúde pública, como à saúde privada. E pessoas não só do estado do Piauí, mas desses outros estados que circunvizinham a nossa capital, é que chegamos a esse percentual. Quer dizer, onde o município não tem mais recurso suficiente a atender demanda, não só do município, da capital de Teresina, como também do estado e de outras regiões limítrofes com a nossa capital. Então, eu creio que isso é um problema que transcende as fronteiras dos municípios e dos estados, para se caracterizar como um grande problema que nós temos no Brasil relacionado à saúde pública. Eu quero, inclusive, registrar, reconhecendo o trabalho do deputado Paes Landim. Tivemos no Palácio do Planalto, falamos com o presidente da República e estamos trabalhando conjuntamente, né? Porque eu entendo que são as duas últimas universidades que estão tramitando a sua criação, e o Mato Grosso soma-se ao Piauí, o Piauí, claro, soma também com o Mato Grosso, porque é importante a criação dessas duas universidades, mas reconhecendo principalmente o trabalho do deputado Paes Landim, liderando esse processo na Câmara, e quando chegar aqui, vamos trabalhar conjuntamente aqui no Senado da República, e me coloco também como seu parceiro nessa luta. E eu quero dizer que, inclusive, ontem também a decisão da nossa bancada foi colocar os recursos também, uma das nossas emendas, para o Instituto Federal de Educação Tecnológica de Mato Grosso, que é a universidade profissionalizante. Como relator, o ano passado da LDO, nós conseguimos alocar os recursos, mas, claro, essas emendas são importantes porque são 17 campos da Universidade Tecnológica, ou seja, do Instituto Federal Tecnológico de Mato Grosso, expandindo principalmente no interior. E eu quero concluir, senhor presidente, dizer que a Universidade Federal de Rondonópolis é um desejo de toda a comunidade, porque Rondonópolis é uma cidade polo, uma cidade com mais de 200 mil habitantes. E aí eu quero destacar ainda o trabalho árduo e incessante do comitê criado em nosso estado, na nossa cidade, para debater o assunto e pressionar por mais agilidade nesse sonho. E aí eu quero também fazer aqui as minhas homenagens à ex-reitora Maria Lúcia Neder, o professor Antônio Gonçalves Vicente, conhecido como professor Tati, que faleceu no ano passado, além de outras lideranças acadêmicas, como a professora Antônia Marília, o pró-reitor Javer Melo, as professoras André e Lindalva e tantos outros que hoje formam o Comitê Pró-UFR. E, claro, não poderia deixar de falar da atual reitora, Miriam Tereza Serra, que assumiu a liderança desta nobre instituição, cheia de boas perspectivas e sonhando alto, já atuando para nos ajudar a uma aprovação rápida e definitiva do projeto em questão. Quero destacar ainda, como pessoa muito importante em todos os encaminhamentos dessa luta, o professor Paulo Speller, que foi reitor da Universidade Federal de Mato Grosso e até então ocupa o cargo de secretário-geral da Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação,
a ciência e a cultura. É uma vitória para todos nós e já adianto que estamos empenhados para concluir tão logo a apreciação desse projeto da UFR, em seguir lutando pela criação de pelo menos mais 2 universidades no futuro, que seria a Universidade Federal do Araguaia, na cidade de Barra do Garça, que está também a 500 quilômetros de Cuiabá, e a Universidade Federal do Nortão de Mato Grosso, na cidade de Sinop, que também está equidistante. Portanto, são 2 regiões polos ainda de desenvolvimento e que no futuro, com certeza, também haveremos de conseguir esse trabalho transformando em mais 2 universidades, ou seja, 3 universidades além da sede nossa em Cuiabá. Agradeço, senhor presidente, e desejo com que esses sonhos realmente sejam realizados. E também quero aqui desejar a Vossa Excelência que amanhã estará em São Paulo, passando por uma cirurgia. Vamos não só fazer as nossas orações, porque Mato Grosso precisa muito da sua energia e do seu trabalho. Muito obrigado.